tudo que você defende. Porque, olha só, eu faço parte de uma organização anti-pedofilia há muitos anos, né? Então eu já vi coisas horríveis, né? Crianças sendo abusadas, e por pior que seja, infelizmente, quanto menor a criança, maior o grau de parentesco. Pai, avô, tio, então assim, são coisas assim horríveis. E aí você fala, qual é o pecado da criança, né? Se Deus é todo bom, e aí Jesus fala, né? Jesus fala assim, quais de vós, se o seu filho te pedir um pão, lhe dará uma serpente, ou se te pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Se mesmo vós, que sois imperfeitos, sabeis dar boas dádivas, imagina, eu estou usando uma parábola bíblica, sim, de Jesus, certo? Então, quais de vós, que seu filho, você não faria boas coisas? Então eu falo hoje, se eu vejo alguém arrastando uma criança pro mato para ser estuprada, tá certo que eu sou faixa preta, fui lutador profissional, tenho 110 quilos, mas mesmo uma mãe de 50 quilos, ela vê alguém arrastando a filha dela, o cara pode ter 2 metros de altura, ela vai se arrebentar com o cara e não vai deixar, certo? Agora, se Deus é onisciente, se Deus é todo poderoso e Deus é todo amor, por que ele está assistindo? Porque se ele é onisciente, ele está assistindo. O dilema de Epicuro. É o paradoxo de Epicuro, 300 anos de Cristo. Ele fala sobre isso. Então, como que ele pode ser todo amor, todo bom e onisciente, se ele está vendo a criança ser estuprada todos os dias? E tem muita criança que aprende com a mãe, que reza, pelo amor de Deus, e ela não é ouvida. Então, essa criança, ela não merece ser atendida? E ainda que a gente encontre, por exemplo, uma defesa do livre-arbítrio, aí a pessoa usando o seu livre-arbítrio fazer uma coisa errada. Defendemos. Vocês não defendem, não, né? Então, para os cristãos que defendem, ainda assim a gente vê muito sofrimento desnecessário. Usa o termo livre-agência. Não, é que eles não vão entender. São fracos teologicamente. É que a gente encontra por aí muito sofrimento desnecessário. Mesmo deixando de lado o problema do livre-arbítrio, a gente tem um tsunami que matou mais do que 200 mil pessoas na Indonésia em 2004. A gente tem muito sofrimento no meio animal também, porque Deus não teria criado todos os seres herbívoros, porque tem tanto sofrimento desnecessário. E mesmo quando a gente faz um recorte no Deus cristão, eu acho importante. Imagine que um pai decida arbitrariamente que apenas o seu 4º filho vai se manter vivo, de 4 em 4, e aqueles outros 3 ele vai sacrificar. Esse pai não pode ser um pai assim tão amoroso e empático. O 1º, 2º e 3º, morte. O 4º eu salvo. 5º, 6º, 7º, morte. O 8º eu salvo. É basicamente esse o destino da humanidade. 20% só seriam salvos. Os cristãos, que por sorte, porque nasceram numa família predominantemente cristã, seriam salvos. Mas só os da minha igreja. E tem esse problema também. Tem mais 3.879 que não são da minha igreja. Você está partindo do ponto gnóstico, que a salvação é pelo conhecimento. Mas tudo bem, pode continuar aqui, depois a gente fala. Então, mesmo não sendo assim, eu gostaria que você esclarecesse o seu ponto calvinista, porque para mim nada disso é compatível com a existência de um Deus sumamente bom, todo-poderoso e onisciente que está assistindo a tudo isso. Gui, lembrando, pode começar, mas eu pensei que o tempo era só seu, cara. Me ajuda aí pra eu falar também. Não, então eu vou falar rápido aqui. O problema só mudou de lugar, e eu acho que o problema maior é do ateísmo. E eu já digo isso. Por que mudou de lugar? Você citou o caso da criança, como o chileno também, que eles estão ali, Deus sendo todo bom, todo poderoso, todo amoroso e não faz nada. E ao mesmo tempo a pergunta é, qual é a solução que vocês têm, visto que, vamos supor que esse cara estuprou, praticou pedofilia e não foi pego pela justiça humana. O mundo não acaba a partir da morte? Então, para nós, a diferença é que o mundo não acaba aqui. E, portanto, mesmo ele não sendo pego nesse ato, existe um Deus soberano, julgador, que vai punir esse ato, com certeza. Então, se eu perguntar para vocês qual é a solução do problema do mal, agora, para nós temos Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Revelação 21, versículo 4. O chileno conhece esse texto. Que Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas, não haverá mais pranto, morte, dor, clamor, porque tudo isso vai passar. Anteriores já passaram. Exatamente. Então, assim, por mais que nós não vemos a solução da maneira que queremos, mas haverá solução por causa de transcendência. Mas essa é uma promessa, Gui. Então, mas não partimos dessa premissa. Então. Mas assim, essa promessa... desculpa, pode falar. Não, pode finalizar. Não, é que senão você não é que assim, quando um dos motivos que fez eu ir pro ateísmo foi exatamente esse silogismo. A vida que eu vivi,
Eu cheguei na minha mãe um dia, eu falei, mãe, a gente não tem 10 centavos pra comprar um pão. Cadê Deus? Não é possível. Minha mãe pegou arroz papado, fez bolinho de arroz e eu comi com água. Eu dormi por 7 anos num sofá. Eu e as minhas irmãs, nós não temos medo de rato. Rato é algo normal. Favela do Aricanduva. Essa foi a minha realidade. Cadê Deus? Onde está Deus? E aí, na época, eu tava me profissionalizando no futebol, só que ainda muito pobre, e eu vi os caras chegando de Mercedes, dos carros que... Eu não tinha nem o videogame pra jogar aquele carro, eu tava vendo os caras no carro físico ali, eu falava, cadê Deus? Quando você parte dessa primícia de... Como o Guilherme falou, de se limitar só esse tempo, só o aqui e o agora, D.A. Carson, na sua teologia sistemática, ele trabalha com a ideia do já e o ainda não. E eu queria também que você trabalhasse a questão de esperança, que você falou como se fosse algo limitado, a promessa, algo não muito bom, e não. Então, quando nós pensamos num pós-vida, numa eternidade com Deus, o sofrimento aqui, Deus ele tem os seus desígnios, os seus decretos, e eu não consigo colocar e compreender de maneira cabal Deus, porque senão ele não seria Deus. Então um ato de humildade, por isso que eu falei de Kant, um ato de humildade é eu colocar a minha vida nas mãos dele e, independente do que aconteça, saber que ele está no controle de todas as coisas. Isso é fé e é difícil de compreender.